tarde a todos os irmãos e irmãs. Bem-vindos à casa do Senhor. Deus abençoe a todos, também aqueles que estejam a assistir em casa, por intermédio da internet. Que também o Senhor seja com eles, que abençoe a todos. Que seja uma tarde de bênção e para a glória do Senhor. Vamos agora ficar de pé e vamos entoar o hino 607 para darmos início ao culto desta tarde. De pé, eu pedi agora ao nosso amado irmão José Martins para nos dirigir em oração.
Saúde os irmãos com a santa paz do Senhor. Antes de ter uma palavrinha de oração, gostaria de ler, para consolo dos nossos corações, o Salmo número 84 da Palavra de Deus. Salmo 84. Diz assim a palavra do Senhor: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anulante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte e chuva. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, o nosso escudo e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferia estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor, Deus, é um sol e escudo. O temor, o Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam em retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti confia e em ti põe a sua confiança. Que Deus abençoe a sua palavra. Na verdade, Senhor, estamos alegres. Estamos muito alegres, Senhor, por esta bênção, neste dia que é o teu dia, teres permitido cada um de nós, na tua graça e na tua misericórdia, tenha chegado até aqui, e assim tocaste os nossos corações, Pai, para descermos à casa do oleiro, para te adorarmos, para te louvarmos, para ouvirmos a tua palavra falar aos nossos corações e para te entregar a gratidão sincera de cada um de nós, dos corações, daquilo que fizeste, daquilo que estás fazendo e por tudo que ainda vais fazer. Queremos louvar-te, Senhor, porque nos deixaste a tua santa palavra, que é a tua voz, Pai, que é a maneira que tu falas a cada coração dos teus filhos, daqueles que remiste com o precioso sangue do teu amado Filho e nosso querido Salvador, Jesus Cristo. Queremos, na verdade, ouvir a tua voz, Pai. Queremos guardar nos nossos corações a tua voz. Certamente no teu poder, Pai, tu conheces as necessidades da tua igreja e de cada filhinho teu. Já ungiste o teu servo que nos irá entregar a tua palavra, que é o pão da vida, que deixou do céu e é o nosso alimento espiritual, e é a tua palavra que redime, que ensina, que corrige e que limpa a nossa alma, Senhor. Por isso te pedimos em nome de Jesus, Pai, que venhas ungir o teu servo da tua sabedoria, sabedoria vinda do alto, e que o uses para a glória do teu nome e bênção dos nossos corações ao transmitir a tua santa, bendita e preciosa palavra. É isso que pedimos, esperamos e agradecemos tudo com ações de graças em nome de Jesus. Amém. Deixem sentar-vos, irmãos. Graças a Deus, alguns irmãos vão regressando de férias, há outros
estarão agora de férias. Nós temos cá o nosso irmão Mateus, que também já há algum tempo não tínhamos o prazer de ver. E graças a Deus por isso. Também queria dar agora a oportunidade a duas jovens, a Jacinta e a Ana Júlia, que estiveram neste evento que foi o DIVT. Elas têm algo para nos transmitir. Assim, fazem favor, pela ordem que quiserem, fazem favor de usar esse tempo. Boa tarde. Então, nós acabámos de voltar do DIVT, como estávamos a dizer, que é uma conferência de jovens, que começou sexta-feira ao final do dia e foi até agora, e basicamente tinha o título da conferência era Espelho Meu, e portanto nós estivemos a falar um bocado da nossa identidade, e na conferência falámos de que a nossa identidade está mais ou menos dividida em três. Temos o nosso eu físico, o nosso eu mental, entre aspas, e também o eu espiritual. Portanto, a nível... Está a funcionar? Okay. A nível do eu físico, nós podemos assistir a um debate entre um cristão e um ateu, falando um pouco de temas como a sexualidade, a identidade de género, e também ter as duas perspectivas acaba por ser muito benéfico para nós, para não termos... para conseguirmos entender o outro lado e também podermos partilhar um pouco a nossa perspectiva de uma forma mais parecida a Cristo, digamos. Queres falar um bocado? A nível do eu mental foi um pouco a nossa personalidade, as nossas características, o que é que nos definem e como é que Cristo nos ajuda também a definir a nossa personalidade. E depois, hoje estivemos a falar um bocado do eu espiritual, portanto a nossa identidade em Cristo enquanto filhos de Deus. E... Queres acrescentar alguma coisa? Quero. E foi um debate muito importante para que nós pudéssemos perceber a diferença das visões, tanto uma visão até quanto a visão da nossa parte cristã. E ele comentou algo que eu achei assim, incrível. Ele falou, ela terceiro ano que ele iria para participar como um ateu, e ele, mas vocês estão com dificuldade para achar ateu, né? Eu aqui pela terceira, na minha cabeça eu estava, glória a Deus, isso é bom. Mas foi momentos incríveis, onde nós podemos, assim, com todo respeito, podemos compartilhar nossas ideias e saber o que as pessoas estavam a pensar sobre diferentes situações, mesmo pessoas que já eram cristãs. O que elas pensavam de uma coisa que, às vezes, eu nunca tinha pensado, nunca tinha passado pela minha cabeça aquela ideia, e vi que um contexto poderia fazer toda a diferença naquela situação. Então, assim, foi incrível. E a Karina, para casa, assim, com bastante carinho, ela trouxe alguns desses marcadores, que mesmo que os irmãos não tem para todos, os que derem sorte quiserem correr depois e pegar, mas fala um pouquinho sobre o que foi mesmo o DIVT, sobre os temas que foram abordados. Foi muito importante para o nosso crescimento pessoal, o nosso crescimento espiritual também, onde tivemos contato com várias pessoas de várias igrejas, várias denominações. É isso, para o ano a mais. É isso, para o ano a mais. Que venham mais pessoas, e como o Sr. Jesse Ribeiro falou, a Almeca toda em peso. Amém. Graças a Deus por estes testemunhos, desta experiência que os nossos jovens puderam ter, seja para o seu crescimento espiritual. Portanto, nós queríamos falar ainda que devemos continuar a orar por aqueles irmãos que estão em maior dificuldade. Devemos continuar a orar pela esposa do nosso irmão Helder, também pelo pai da nossa jovem Sandra, também que o Senhor abençoe e opere segundo a sua vontade. Também o nosso irmão Edmundo já fez aquela biópsia que estava programada e correu bem. E agora também devemos orar pela
cirurgia que está prevista para o dia 25 para a Isabel, para que o Senhor abençoe e que corra bem, não é verdade? E por todos os casos, também por António Coelho, por todos os casos que nós temos conhecimento, que nós, na reunião de oração, em casa, no culto ou em qualquer lugar, possamos sempre interceder por estes nossos irmãos, que o Senhor ouve as orações, não é? A oração de um justo pode muito em seus efeitos, como diz a palavra do Senhor. Portanto, como anúncios, nós temos, portanto, a reunião habitual em Zoom, de oração. O link é sempre enviado para o grupo do WhatsApp da Igreja e, portanto, quem quiser assistir poderá fazê-lo. Também sobre este encontro nacional da Comunhão dos Irmãos, que será realizado no dia 5 de outubro em Soure, na Quinta Dona Maria, acho que é assim, dia 5 de outubro, portanto, haverá um autocarro que poderá levar alguns irmãos, outros que até podem usar a sua viatura própria. É contactar o nosso irmão António Dias e, naturalmente, cada um deverá ser munido do seu farnel, não é? Porque aquilo é piquenique, portanto, é para o dia todo. E penso que de anúncios não temos assim mais nada a considerar. Agora pedia ao irmão Davi e ao Diogo o favor de proceder ao levantamento das ofertas para a obra do Senhor. Para a obra do Senhor. Bom Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, a nossa presença nos teus átrios nesta tarde, assim como aqueles que nos podem escutar, Senhor, através dos seus aparelhos de internet. Sabemos, Senhor, que tu estás presente e que, na verdade, Senhor, irás nos abençoar e a tua palavra, Senhor, irá fazer em nós aquilo que tu realmente desejas. Bom Deus e Pai, obrigado por podermos participar nas ofertas, que tu, Senhor, realmente as abençoes e as uses, Senhor, na tua obra. Te pedimos, te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos continuar a louvar ao Senhor, agora com a participação do grupo de louvor. Vamos todos louvar ao Senhor. Boa tarde a todos. Podemos ficar de pé para louvar ao nosso Deus. Esta próxima música, a primeira música, fala sobre o nosso alvo na vida. E há aqui uma parte que diz: prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar, vou lutando e nada pode me impedir. Que realmente as complicações na nossa vida
e todas as circunstâncias à nossa volta não nos desviem do caminho para seguir ao nosso alvo, que é Jesus. Eu te busco, te procuro, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, eu quero ouvir tua voz. Senhor, eu quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, eu quero mais. Me seguindo para o mal teu nome, a coroa conquistar. Nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, eu quero ouvir tua voz. Senhor, eu quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero ouvir tua voz. Senhor, eu quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, eu quero Amém. Realmente que nós tenhamos este desejo no nosso coração de seguir a Jesus, Ele ser o nosso alvo, e que realmente possamos entregar tudo na nossa vida, todos os nossos sonhos e ambições que às vezes Deus permite que sejam frustrados para nós crescermos na fé, e também todos aqueles argumentos e razões que às vezes chegam à nossa cabeça para nos tentar desviar do caminho, que realmente nós possamos entregar tudo nas suas mãos e entregar a nossa vida a Jesus. Ouve hoje, Deus, a nossa oração, um hino de louvor, expressão de gratidão, por tua graça e amor, nosso coração, pela segurança que encontramos sobre a tua mão, que estes lábios meus declarem quem tu és, Jesus. Que este mundo possa ver em mim a tua luz. Que amor estranho, diferente
difícil de entender. Desceste a este mundo, assumiste o sofrer. De tua glória te despiste ao ponto de morrer. Tornaste-te como de nós para nos fazer vir. Que estes lábios meus declarem quem tu és, oh. Este mundo agora é em ti, quero entregar-te tudo o que sou, meus sonhos e ambições, argumentos e razões. Quero andar no caminho que fazes diante de mim, seguro em ti, Senhor. Que poder, és Deus Criador, todo o universo rende a ti seu louvor. E que humildade incrível revelada nesse amor que te trouxe a esta terra, Jesus meu Salvador. Que estes lábios meus declarem quem tu és, Jesus. Que este mundo meus sonhos e ambições, argumentos e razões. Quero andar no caminho que fazes diante de mim, seguro em ti, Senhor. Argumentos e razões. Quero andar no caminho que fazes diante de mim, seguro em ti, Senhor. Quero entregar-te tudo o que sou, meus sonhos e ambições, argumentos e razões. Quero andar no caminho que fazes diante de mim, seguro em ti, Senhor.
pode ver, e o surdo te pode ouvir. Que te ouça eu, e que te veja Deus. Esta a minha oração. Esta a minha oração. Se o cego te pode ver, e o surdo te pode ouvir, que te ouça eu, e que te veja Deus. Esta a minha oração. Esta a minha oração. Não há amor igual. 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 Me deste vida quando o mundo estava. Tu me escolheste quando nada era. Tu te importaste quando não me importava. Pois teu amor é inigualável. Me deste vida quando o mundo estava. Tu me escolheste quando nada era.
Amém. Graças a Deus por tudo quanto temos desfrutado aqui na paz do Senhor, pelo louvor ao Senhor, pela comunhão uns com os outros, pelas orações, por quanto o Senhor nos tem dado. Nesta tarde, agora vamos preparar os nossos corações para escutarmos o que o Senhor tem para nós, qual é a palavra, que esta palavra, na verdade, não possa voltar para Ele vazia, mas como o Senhor deseja, que possa fazer nos nossos corações aquilo que ao Senhor lhe apraz. Então, nós hoje vamos ter o nosso amado irmão João Paulo Xavier, é o portador da mensagem para hoje. Que Deus o abençoe. Então, boa tarde a todos. Graças a Deus por podermos estar juntos. E também boa tarde àqueles que nos estão vendo pela internet. Graças a Deus também por poderem estar connosco, por podermos estar juntos, pelos momentos de louvor que já podemos desfrutar de adoração ao nosso Deus, mas também por podermos abrir a sua palavra e termos hoje a bênção de termos a palavra de Deus completa, a revelação de Deus ao homem completa, para podermos abrir e aprender dela. E aprender dela a orientação para as nossas vidas hoje. Vamos abrir no Salmo 31, e eu gostava que pudéssemos ler aqui 2 versículos deste Salmo. Salmo 31, versículo 14 e versículo 15, que diz assim, então: Quanto a mim, confio em Ti, Senhor. Eu disse, Tu és o meu Deus. Nas Tuas mãos estão os meus dias. Nas Tuas mãos estão os meus dias. Ontem, hoje e amanhã, o passado, presente e futuro. O tempo, meus irmãos, a nossa vida é estruturada pelo tempo, com base no tempo. Estamos atrasados, não vamos chegar a horas, estamos adiantados, chegamos cedo, chegamos mesmo no ponto, mesmo na hora. Acorda, que senão vamos chegar tarde. Deita-te, porque senão amanhã acordas tarde. Temos que nos deitar cedo, porque amanhã temos que nos levantar cedo. O tempo comanda a nossa vida. Presente, aliás, passado, presente, futuro. Mas vamos ler alguns versículos na Bíblia e pensar, em primeiro lugar, no hoje. No hoje, no agora. Nós estamos vivendo não o passado, não o futuro, mas neste momento estamos vivendo o quê? O presente, o hoje. E o presente, o hoje, é o único momento no qual vivemos verdadeiramente e que devemos usar segundo a vontade de Deus. Se usarmos o passado segundo a vontade de Deus ou não, já era. Se vamos usar no futuro a vontade de Deus nas nossas vidas, veremos, é nosso desejo, deve ser nossa oração que sim. Mas hoje, o presente verdadeiramente, é o momento que nós podemos e devemos usar segundo a vontade de Deus. Não podemos mudar o futuro, o passado, mas também o futuro não nos pertence. O futuro pertence ao Senhor. Hoje, não amanhã, eu devo me aproximar do meu Senhor. Hoje e não amanhã eu devo me aproximar do meu Deus para, como cantávamos, escutar a sua palavra. Se até o surdo pode escutar a Deus, se até o cego pode ver o Senhor, então tu, meu irmão, deves também hoje e não amanhã procurar escutar ao Senhor, procurar escutar a palavra do Senhor. Hoje e não amanhã eu devo de admitir os meus pecados perante o Senhor e confiar no meu Jesus, que é meu Salvador. Hoje
e não amanhã. Hoje é o momento de que, se eu ainda não aceitei Jesus como meu Salvador, poder entregar-me a Ele. Hoje é o momento que eu, como cristão, se tenho algum pecado que tenho escondido, algumas contas a acertar com o meu Senhor, hoje e não amanhã, eu devo de acertar essas contas com o meu Deus, com o meu Senhor Salvador. Hebreus capítulo 3, versículo 13 diz, a dada altura: exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Exortai-vos é incentivar, encorajar, levar alguém a exortar. Hoje. Exortarmos uns aos outros hoje. Devemos a cada dia, no hoje, estar disponíveis para o Senhor. E fazermos isto que o Senhor nos manda fazer, servir a Deus desta forma, incentivando-nos uns aos outros, ajudando-nos uns aos outros, encorajando-nos uns aos outros. Seja o meu irmão na fé, seja alguém que eu conheço, que é meu vizinho, amigo, familiar, mas que ainda não é crente, ou que não é cristão. Eu devo de igualmente exortar, de encorajar, de incentivar, de levar uma palavra amiga, uma palavra de aconchego. Devemos de estar atentos a escutar a voz do Senhor. Devemos de estar sensíveis ao Espírito Santo para que hoje Ele nos mostre como é que eu posso servi-lo. E para isso eu tenho que estar procurando escutar a voz do Senhor. Tenho que ter comunhão com o meu Deus e estar sensível ao Senhor para levar esta palavra de encorajamento, de incentivo, de exortação, de força, de aconchego, de ânimo a alguém que precise da ajuda, da minha ajuda. Não é amanhã, é hoje que o Senhor nos desafia. Josué 24:15, eu uso muito este versículo quando quer falar acerca do hoje e de tomar decisões hoje. Josué estava no fim da sua vida, estava entregando a pasta na condução do povo para o outro, e Josué reunia ao povo, os principais líderes, depois todo o povo, e desafia ao povo, depois de recordar a história, os livramentos, as bênçãos de Deus. Ele diz a dada altura, no capítulo 24, versículo 5 de Josué, 15 de Josué: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, dá a ideia que havia pessoal que não estava servindo a Deus como deve de ser. Escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam de além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Ou seja, havia muitos deuses para servir. Havia muitas opções. O povo podia fazer aquilo que quisesse e que decidisse fazer. As famílias podiam fazer aquilo que lhes apetecesse e servir a um Deus à escolha. Tu podes servir a um Deus qualquer. Mas Josué dizia, ele já tinha tomado a sua decisão, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais. Mas que independentemente da escolha dos outros, da escolha do irmão e da irmã que está ao teu lado, que tu possas fazer como Josué, servires ao Senhor hoje. Hoje e não amanhã. Nós às vezes temos a tendência de guardar para amanhã o que podias fazer hoje. De guardarmos para mais tarde o que posso resolver já. De fazer muitos planos no futuro de serviço para Deus, quando podia estar já fazendo. Ou pelo menos a fazer alguma coisa. Devemos viver a cada dia, viver o hoje a servir ao Senhor. Seja na família, seja na igreja, seja no trabalho, seja no prédio, seja na equipa de futebol, de basquete ou de atletismo, mas que, ou no ginásio, que hoje está muito na moda, mas que nós possamos servir hoje ao Senhor. E que eu possa escutar a voz do Senhor, porque Ele vai dar-me forma e oportunidades de eu servir hoje, de eu dar o meu testemunho hoje como cristão, de eu contar àqueles que me rodeiam hoje aquilo que Deus tem feito e que está a fazer na minha vida, de eu servir a Deus e glorificar com a minha vida ao Senhor hoje, independentemente se eu fiz no passado
ou se planeio fazê-lo no futuro, mas que hoje eu possa já estar a servir e a glorificar o meu Senhor. Mas eu falei, além do hoje, no passado também. O tempo é passado, presente e futuro. E o passado? Então, que importância é que tem o passado? Na verdade, o passado pode ser até um obstáculo grande para a nossa vida atual, se nós encararmos o passado, idolatrarmos o passado, termos o passado, cultivarmos a cultura do passado, aquela nostalgia que nos paralisa no presente. O rei Salomão, o terceiro rei de Israel, que escreveu Eclesiastes, a dada altura diz, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 10, Eclesiastes 7, 10, ele diz: jamais digas, porque foram os dias passados melhor que estes. Pois não é sábio perguntar assim. Isto dizia o rei de Israel, Salomão. Alguém revestido de grande sabedoria, de grandes vivências, de grande poder. Ele dizia: jamais digas, porque foram os dias passados melhores que estes. Pois não é sábio perguntar assim. Refugiar-nos no passado, quer ele tenha sido bom, ou menos bom ou mau, impede-nos de ver o que Deus tem para cada um de nós hoje, no presente. Não devemos ficar lá presos no passado, porque isso vai impedir, provavelmente, de tu veres o que Deus quer para ti agora, no hoje, no presente. Dizem que os grandes homens de sucesso são aqueles que respeitam o passado, não ignoram o passado, eles respeitam o passado, mas não ficaram presos no passado, não ficaram presos no ontem. No entanto, existem algumas coisas que é importante nós olharmos para o passado. Existem coisas no passado que nós devemos lembrar, não ficar presos a elas, mas lembrar e trazer às nossas mentes. Vejamos algumas. Primeiro, que Deus perdoa os nossos pecados. Isto é importante nós trazermos às nossas mentes. Que Deus perdoa os nossos pecados e mais, e que os lançou nas profundezas do mar. Olha, meus irmãos, o versículo lá em Miqueias, no capítulo 7, versículo 19, diz: tornará a ter compaixão de nós, Deus, não é? Tornará a ter compaixão de nós, pisará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Meus irmãos, eu tenho visto alguns irmãos, verdadeiros irmãos na fé, presos ao passado, a pensar nos pecados que cometeram no passado, tristes pelos pecados que cometeram no passado, não conseguindo ultrapassar os pecados que cometeram no passado, porque não trazem à sua memória, no presente, que aquilo está perdoado, que Deus morreu na cruz por esses pecados e que quer libertar-te de todo esse pecado. Em primeiro lugar, há aqueles que nunca aceitaram Jesus como seu Salvador. Deus, em Jesus Cristo, quer perdoar todos os pecados e trazer-te para a vida eterna. Mas aqueles que já aceitaram Jesus, por vezes somos levados a pensar, o inimigo nos leva a querer pensar que há pecados que Deus não consegue perdoar, que há pecados que Deus não pode perdoar. Não, Deus perdoa e morreu por todos os nossos pecados e os lançou nas profundezas do mar. E se esquece, diz lá em Miqueias, desses pecados. Podemos até estar a sofrer na nossa vida hoje consequências do pecado de ontem. Para Deus os pecados, ainda há dias eu falava sobre isto, para Deus os pecados não há maiores nem menores, mas as consequências do pecado, sim. Há pecados que têm consequências muito mais graves do que outros. E tu podes neste momento estar a sofrer consequências de algum pecado cometido no passado, que te atormenta, mas o pecado está perdoado.
E nós devemos de trazer à nossa memória isto, é que Deus perdoa em definitivo os nossos pecados e os lança nas profundezas do mar. Deus é um Deus, o nosso Deus é um Deus que perdoa em definitivo. Em segundo lugar, recordar o passado para não cometer os mesmos erros que já cometemos no passado. O recordar erros que a gente possa ter cometido não é os nos atormentarem, mas é trazê-los de vez em quando à nossa memória e podemos nos lembrar e nos ajudar a não cometermos aquele erro novamente nas nossas vidas. Em terceiro lugar, recordar lições que aprendemos com irmãos que viveram uma vida de fé perto do Senhor, que nós vimos, que nós testemunhamos, com aqueles que estão na Bíblia. Podemos aprender e trazer lições destes irmãos às nossas vidas e recordar. Podemos recordar José, os irmãos podem ir lá ao livro de Gênesis e ler a vida de José e ver como este irmão, como este servo de Deus, nos pode dar grandes ensinamentos. David, outro rei de Israel, também, vão lá à 1ª e 2ª de Samuel e vejam a vida de David, recordem a vida de David e certamente nos ajudará no presente. Mas podemos também lembrar, recordar alguns irmãos nossos aqui, por exemplo, da nossa Assembleia e de outros sítios com quem convivemos. Podemos lembrar o António, a Antónia. Podemos lembrar, eu estou a dar nomes para o ar, o Manel, a Manuela, a Francisca, não sei. Mas certamente, meus irmãos, eu aprendi com alguns irmãos, com muitos irmãos, grandes ensinamentos na vida. E muitas vezes trago à minha memória alguns ensinamentos que eles me deixaram. Alguns já não estão connosco, mas posso olhar para eles e tirar recordações, e tirar lições que me ajudam no presente a viver mais próximo de Deus. Não ficando preso lá no passado, mas trazendo à minha recordação ensinamentos preciosos destes irmãos. Em quarto lugar, já estava aqui a saltar, recordar aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por mim. E Jesus deixou-nos uma ordenança para nós recordarmos mesmo na ceia do Senhor. É isto que nós devemos de recordar. Recordarmos a morte de Jesus. A ceia do Senhor é um bom momento para nós fazermos isso. Trazer à nossa memória, à nossa mente, aquele sacrifício, aquele amor demonstrado por Jesus na cruz do Calvário por cada um de nós. Mas também, em quinto lugar, nós podemos recordar o livramento e a proteção que Deus tem trazido à nossa vida no nosso dia-a-dia. Ainda há tempos o nosso irmão Zé Martins testemunhava do livramento de Deus ter protegido o Pita de ser atropelado, em que o carro ficou a poucos milímetros, a poucos centímetros de o Pita ser gravemente atropelado. Que Deus o livrou. Carregando mais no travão aquele homem, não sei. O travão sendo mais eficiente, não sei. Mas o que é certo é que o carro ficou muito perto do Pita ser atropelado. E provavelmente o irmão, a irmã pode olhar para a sua vida e lembrar de algumas situações em que Deus te protegeu, em que Deus te livrou. E recordar isso do passado, não ficando amarrado a isso, mas podendo aprender com isso para a sua vida presente, para o ajudar hoje a escutar a voz do Senhor e a ficar mais perto do nosso Deus, do nosso Senhor. Recordar as respostas às orações, às nossas orações, as orações da igreja. E tantas vezes temos visto respostas do Senhor às nossas orações. Ainda agora, com as universidades a começarem, com as escolas a começarem, com alguns jovens a procurarem emprego, temos visto resposta às orações. Jovens a estagiarem naquilo que mais gostavam, daquilo que tinha sido a sua primeira opção para começar a estagiar e Deus a conceder isso. Outros a conseguirem emprego também. E por aí fora, nós podemos olhar e ver as respostas do Senhor e recordar isso e ser isso um incentivo para a nossa vida hoje, para servirmos ao Senhor. Passado, presente, futuro.
olharmos para o futuro. Um poeta francês escreveu: eis aqui o amanhã reina na terra. E realmente nós atravessamos dias, irmãos, que parece que aqueles que planeiam muito, aqueles que olham muito para o futuro, aqueles que são muito empreendedores a construir o futuro, são aqueles que mais vencem. Aqueles que mais projetam são aqueles que estão certos. Aqueles que mais planeiam, os empreendedores que constroem o futuro. A sociedade hoje dá muita importância a isso. Mas o que é que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia denuncia os que fazem projetos e planeiam o futuro sem ter Deus em consideração. Eu não estou a dizer que é errado nós fazermos planos, eu não estou a dizer que é errado nós sermos empreendedores, mas, meu irmão, minha irmã, que nesses planos, que nesse construir o futuro, o Senhor Deus, o nosso Deus, possa estar lá considerado. Isaías capítulo 56, versículo 12, Isaías 56, 12 diz: vinde, dizem eles, trarei vinho e nos enxergaremos em bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Ou seja, aqui era o viver hoje, tendo a certeza que o amanhã ia ser maior, ia ser mais famoso, ia ser melhor do que o hoje. Mas quem é que pode garantir isso? Quem é que nos pode garantir que o dia da manhã será melhor, mais famoso, será maior do que o que estamos a viver neste momento? Tiago no capítulo 4, vamos até lá, Tiago capítulo 4, versículo 13 a 15 diz, Tiago 4, 13, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece e por instante, e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. É óbvio, como eu dizia, que temos de fazer planos, que temos de fazer projetos. Mal era se, por exemplo, estava aqui a olhar para o Fernando, se o Fernando lá na sua empresa não planeasse o futuro da sua empresa, não planejasse alguma coisa, não é? Não projetasse alguma coisa. Assim nós também devemos fazê-lo na nossa vida. Mas é necessário que sujeitemos todos esses planos ao Senhor. É bom que o Senhor esteja nesses planos que estamos a fazer para o futuro. É bom que o Senhor esteja mesmo orientando, que nós estejamos a deixar Deus orientar esses planos que estamos a fazer. Que nós deixemos estar Deus a trabalhar nesses planos que nós estamos a projetar. Devemos de construir o nosso presente e futuro à luz da eternidade. Devemos construir o nosso presente e futuro com os olhos de Deus também, não só com os nossos olhos, mas principalmente com os olhos do Senhor. Com a eternidade como pano de fundo. E assim nós vamos construir bem o nosso futuro. Devemos colocar o nosso futuro nas mãos do Senhor. Porque nada nos garante que amanhã estamos vivos. Nada nos garante que vamos para aqui ou para ali. Portanto, devemos deixar Deus orientar e ter o futuro, deixar ter o futuro entregue nas mãos do Senhor. Lá no nosso Salmo 31, mostra bem como é que nós podemos planear o nosso presente e o nosso futuro. O versículo 1 diz, do nosso Salmo 31, em Ti, Senhor, me refugio. Que nós possamos, no presente, mas também no futuro, refugiar-nos
no Senhor. Depois no versículo 3 diz: Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Mais à frente, no versículo 5 diz: Tu me remiste, Senhor. No versículo 6, no fim, diz: Eu, porém, confio no Senhor. Mais abaixo no versículo 14 que lemos: Quanto a mim, confio em Ti, Senhor. Que a nossa confiança no futuro possa estar no Senhor. Que nós possamos olhar para o futuro com os olhos de Deus, com a eternidade como pano de fundo, confiando no nosso Senhor. Estou mesmo a concluir. Hebreus, eu convido os irmãos, seja aqui na casa do Senhor, seja lá nas vossas casas, ou no futuro, quando tiverem a ver este culto, esta reunião, a abrirem Hebreus no capítulo 13 e no versículo 8, que diz: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Esta é uma garantia que o Senhor nos dá, que a palavra de Deus nos dá. O amor do nosso Deus não muda. Nós mudamos por vezes. Nós nos achegamos mais a uma pessoa numa altura, mais a outra noutra altura. Mudamos o nosso sentido de humor até. Mas o nosso Deus, o amor do nosso Deus não muda. Ele é imutável. É um atributo de Deus. É que Ele não muda. Aquele que já recebeu Jesus como seu Salvador, pessoal, pode dizer: se já recebeste Jesus como teu Salvador pessoal, tu podes dizer nesta tarde, neste dia: ontem, Jesus deu a sua vida por mim. Ontem, Jesus deu a sua vida para que os meus pecados fossem perdoados. Hoje, Ele me socorre e me conduz, pois Ele é o meu pastor. Amanhã, Ele virá para me buscar para junto de si e para a vida eterna. Se já um dia aceitaste Jesus como teu Salvador, podes viver com esta segurança, com esta certeza deste amor de Deus, que Deus não muda, que Ele morreu por ti e ressuscitou, que Ele hoje vive em ti através do Espírito Santo, te conduz, te guia e te protege. Ele é o teu pastor, mas que amanhã Ele virá para te buscar e para levar junto de si. Na casa de meus pais vou preparar-vos lugar, e diz depois: voltará para nos buscar para junto de si. Que o Senhor nos possa abençoar e que nós possamos viver o nosso hoje cada vez mais perto do Senhor, cada vez com uma maior comunhão com Deus, com o Senhor, prontos a escutar a sua voz para o podermos servir, prontos a aprender com o passado, não é ficar presos lá, mas a trazê-lo à recordação às nossas vidas para podermos viver o dia de hoje mais perto do nosso Senhor, confiando e fazendo planos para o futuro, com a eternidade como fundo, sabendo que o Senhor está connosco, não somente agora, mas para todo o sempre. E se ainda não entregaste a Cristo a tua vida, se ainda não lhe pediste para ser o teu Salvador, não guardes para amanhã. Hoje, escolhei hoje para onde queres ir. Se para a perdição eterna, se para a vida eterna. Amém. Graças ao Senhor pela palavra que pudemos escutar, possamos, na verdade, aplicar às nossas vidas estes conhecimentos, possamos, na verdade, aproveitar hoje que é o dia aceitável, hoje que é o dia em que nós podemos estar disponíveis para servir ao Senhor, para fazer aquilo que é agradável a Ele. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso glorioso Pai amantíssimo, nós te queremos louvar, adorar, exaltar o Teu nome. Damos-te graças por este tempo que estivemos reunidos em Teu nome, neste local, em comunhão uns com os outros e contigo.
Louvamos nosso Pai pelo louvor que te foi dirigido. Aceita, Senhor, a gratidão dos nossos corações. Louvamos nosso Deus pela palavra que foi ministrada, Senhor, pelo teu servo e que o teu Espírito nos falou, Senhor amado, na verdade, que, Senhor, tu nos ajudes a praticar esta palavra nas nossas vidas. Possamos, na verdade, Senhor, ó Deus, no tempo que se chama hoje, Senhor, possamos estar disponíveis para te servir, para fazer a tua vontade, para cumprir os teus desígnios nas nossas vidas, Senhor. E, ó Deus, na verdade, o nosso futuro, Senhor, está relacionado com a vida eterna que vamos ter contigo e com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, ó Deus, Senhor, por tudo quanto hoje nos deste, Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos ainda, Senhor, colocar no teu altar de graça alguns casos mais graves de enfermidade do teu povo, Senhor. Queremos pedir-te pelo João Manuel, Senhor amado, pelos seus exames que irá ter brevemente, tu o abençoes e que, ó Deus, os resultados possam ser revelados favoráveis para ele. Tu o abençoes com a tua graça e o teu poder. Pedimos-te, nosso Pai, que sejas com o pai da tua filhinha Sandra, também que tu o abençoes e operes nele segundo a tua vontade e a tua força. Também, ó Deus, a esposa do nosso irmão Helder, Senhor, que tu também te dignes abençoar, ó Deus, e operar segundo a tua força, do teu poder e a tua vontade. Damos-te graças pelo facto do nosso irmão Edmundo já ter realizado aquele exame, aquela biópsia, e que ele possa estar descansando em ti, esperando enquanto aguarda os resultados, Senhor, e que abençoes também a nossa irmã Isabel nesta cirurgia que está programada. Tu abençoes, que corra tudo bem, Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós oramos por todos os teus filhos, mesmo aqueles que nós agora não referimos, mas que tu conheces e pelos quais regularmente oramos, Senhor. Tu te dignes abençoar a todos, Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, abençoa o teu povo neste lugar, que possamos continuar a ser uma igreja, ó Deus, que possa, na verdade, dar fruto, possa crescer em número e santidade, Senhor. Abençoa todo o teu povo, Senhor amado, ó Deus. Abençoa aqueles que estão de férias, que estão a descansar. Dá paz aos seus corações e bênção, Senhor amado. Abençoa todos nós que estamos aqui, os que ouviram esta mensagem pela internet, ó Deus. E agora, Senhor, despede-nos com a tua paz, com a tua bênção, no nome santo e glorioso do nosso amado e querido Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Então, estamos a terminar o culto, portanto, para todos lá em casa, que o Senhor abençoe, e também aos amados irmãos, Deus abençoe.